Pense na última vez que você precisou se preparar para uma prova importante. Qual foi a primeira estratégia que veio na sua cabeça? Se você é como a maioria das pessoas, deve ter sido pegar as anotações, os livros e reler tudo de novo. Mas e se eu te dissesse que essa é uma das formas menos eficientes de aprender? E que a ciência aponta para uma alternativa que, assim, parece mais difícil, mas entrega resultados muito, muito melhores. Pois é. E é exatamente nesse vespeiro que a gente vai mexer hoje. A base da nossa análise é um estudo que eu considero espetacular, publicado no Journal of Experimental Psychology, Applied. Foi conduzido pela Kathleen McDermott e a equipe dela, lá na Washington University em St. Louis. O interessante é que eles saíram do conforto do laboratório, sabe? Foram testar essas ideias no campo de batalha, salas de aula de verdade. Com matéria de verdade e alunos de verdade. Exato. E a missão deles era responder aquela pergunta que atormenta estudantes e professores. Aqueles testes rápidos, os famosos quizzes, eles servem para alguma coisa além de dar nota? Isso. Eles realmente ajudam a gente a aprender. E mais, o formato, né? Se é múltipla escolha ou se é para escrever a resposta, isso faz alguma diferença no final das contas? Exato. Então, o nosso objetivo aqui é desempacotar os resultados dessa pesquisa, que tem umas reviravoltas assim, dignas de filme. A gente vai explorar o que a ciência diz sobre a melhor forma de fixar conhecimento e os resultados podem fazer qualquer um repensar completamente o jeito que estuda. Ok, então vamos começar pelo conceito que está no coração de tudo isso. A ideia principal é que o ato de tentar puxar uma informação da memória, sabe, esse esforço de lembrar, é isso que realmente fortalece a memória. Muito mais do que simplesmente ler de novo. É o que os cientistas chamam de efeito de testagem. Efeito de testagem. A gente pode até pensar numa analogia simples, reler suas anotações é como, sei lá, assistir a um vídeo de alguém levantando peso. Você entende o movimento, parece fácil, você vê o resultado. Agora, fazer um quiz é como ir para a academia e tentar levantar o peso você mesmo. É bem mais difícil. Mais difícil, você pode até falhar na primeira vez, mas é nesse esforço que o músculo, nesse caso o seu cérebro, realmente cresce. Gostei da analogia. A releitura nos dá uma ilusão de que a gente sabe, né? Uma falsa sensação de, eu sei isso porque a informação tá ali, na nossa frente. Exatamente. O teste, por outro lado, te força a encarar a verdade. Eu realmente sei ou eu só tô reconhecendo o que está escrito? Precisamente. E para provar que esse esforço extra vale a pena, eles fizeram um experimento muito elegante, o experimento 2. Eles queriam responder aquela dúvida clássica. O quiz funciona porque nos força a lembrar ou só porque nos expõe ao material mais uma vez? Essa é a pergunta-chave. Quer dizer, se eu vir o mesmo fato 10 vezes, talvez eu aprenda. Será que o segredo é só repetição? Para testar isso, eles dividiram os alunos em 3 grupos para diferentes tópicos da matéria de ciências. Para um grupo de tópicos, os alunos não tiveram nenhuma revisão extra. Era o grupo de controle. Certo. Para outro, eles fizeram quizzes com feedback imediato. E para o terceiro grupo, eles criaram uma condição de reestudo. E como é que funcionava esse reestudo? Era a forma mais passiva possível. Em vez de uma pergunta como quais são as 2 características das angiospermos, eles viam uma afirmação na tela. Tipo uma declaração? Isso, algo como as 2 características das angiospermas são que elas produzem flores e frutos. A mesma informação, o mesmo tempo, mas sem nenhum esforço de recuperação. Era o equivalente a só reler. Entendi. Então temos o grupo sem ajuda, o grupo do releia isso aqui e o grupo do tente lembrar. É a comparação perfeita entre aprendizado passivo e ativo. E o que aconteceu na prova final? O resultado foi um nocaute. Nos tópicos sem reforço, a média de acertos foi de 55%. Ok. Nos tópicos que foram só reestudados, a média subiu um pouco, para 62%. Um ganho pequeno. Agora, nos tópicos em que os alunos fizeram quizzes, a média saltou para 81%. Uau! Peraí, vamos digerir esses números. Reler o material deu uma ajudinha, um ganho de 7 pontos. Certo. Mas fazer o quiz deu um ganho de 26 pontos. É uma diferença brutal. Brutal. Isso praticamente enterra a ideia de que o benefício é só por ver o conteúdo de novo. O segredo está no esforço. Exatamente.
Fica claro que o levantar peso mental é o que constrói o conhecimento duradouro. E isso nos leva à segunda grande questão que eles investigaram. Se fazer o teste é o caminho, qual tipo de teste é o melhor? E aqui a nossa intuição grita, né? A gente assume que quanto mais difícil o exercício, melhor o resultado. Exato. Então, um quiz de resposta curta, onde você tem que lembrar do zero e escrever a resposta, parece muito superior a um de múltipla escolha, onde a resposta certa já está ali. Essa era a aposta dos pesquisadores, com certeza. A hipótese deles se baseava nesse conceito de dificuldades desejáveis. Faz todo sentido. Eles pensaram, o esforço maior da resposta curta vai gerar um aprendizado mais profundo. Então, montaram os experimentos 1A e 1B para testar isso numa turma de ciências. E aí? A intuição se confirmou, o esforço extra da resposta curta se pagou. E aqui vem a primeira grande reviravolta do estudo, que bagunçou o que todo mundo pensava. E lá vem. Não se confirmou. Na verdade, os quiz de múltipla escolha foram tão eficazes quanto os de resposta curta para melhorar o desempenho na prova final. Espera aí. Como assim? Em alguns casos, foram até um pouquinho melhores. Mas isso mexe com tudo que a gente assume sobre estudar. A vida inteira a gente ouve, sem esforço não há ganho. E agora um estudo diz que a ferramenta que parece mais fácil, que é o teste de múltipla escolha, não só funciona tão bem, como às vezes funciona melhor. É totalmente contraintuitivo, eu sei. Qual a explicação para isso? Os pesquisadores levantam algumas hipóteses. Uma delas é que nos testes de múltipla escolha, os alunos tendem a acertar mais. Isso significa que eles praticam a recuperação da informação correta com mais frequência e recebem um feedback positivo imediato, o que reforça o aprendizado. Ah, entendi. Nos de resposta curta, eles podem errar mais ou lembrar só de uma parte. Aí acabam praticando uma recuperação incorreta ou incompleta. Faz sentido. É melhor praticar o movimento certo 5 vezes do que praticar o errado 3 vezes e o certo só 2. Exato. E tem mais uma camada de surpresa aí. Mas O benefício aparecia independentemente do formato da prova final. Fazer quizzes de múltipla escolha melhorava o desempenho tanto em provas finais de múltipla escolha quanto em provas dissertativas. não acredito. E no experimento 1A, aconteceu algo que ninguém esperava. Os quizzes de múltipla escolha levaram a um desempenho melhor na prova de resposta curta do que os próprios quizzes de resposta curta. Isso é inacreditável. Você treina com o formato e se sai melhor em outro, que é teoricamente mais exigente. Fico pensando nas implicações práticas disso. Para um professor, criar, aplicar e corrigir provas de múltipla escolha é infinitamente mais rápido. Com certeza. É uma descoberta com um potencial prático gigantesco. Libera o professor para usar uma ferramenta eficiente e escalável. E o mais importante, esse aprendizado não era superficial. A vantagem dos quizzes se manteve firme e forte até na prova de fim de semestre, 1 ou 2 meses depois. O conhecimento ficou. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha. A crítica que um cético poderia fazer, né? Será que os alunos não estão simplesmente decorando as respostas para aquelas perguntas específicas? Se o professor mudar uma vírgula na prova, tudo desmorona? Essa é a crítica perfeita, e é por isso que esses pesquisadores são tão bons. Eles pensaram nisso e desenharam o experimento 3 justamente para testar essa hipótese. Eles queriam saber se o aprendizado era transferível, ou seja, se os alunos estavam aprendendo o conceito de verdade. E como eles fizeram isso? Foi simples e brilhante. Para cada conceito, eles criaram várias perguntas diferentes. Por exemplo, sobre geração espontânea. Um quiz podia perguntar o que é geração espontânea. Outro, dê um exemplo de uma crença em geração espontânea. E na prova final, outra coisa. Exato. Na prova final poderia ser por que a teoria da geração espontânea foi desacreditada. As perguntas eram diferentes, forçando os alunos a aplicar o conceito, não a repetir uma resposta memorizada. Ah, agora sim. É um teste de fogo. Se o efeito dos quizzes sumisse aqui, ia significar que era tudo decoreba. E o resultado foi que o benefício se manteve forte. Mesmo com as perguntas reformuladas, os alunos que fizeram os testes se saíram muito melhor. Que incrível! Isso é uma evidência poderosa de que eles não estavam só decorando, estavam construindo uma compreensão mais profunda do conteúdo. Isso é fundamental.
Valida o método como uma ferramenta de aprendizado real, não de memorização barata. E eles não pararam por aí, né? Testaram outras coisas também. Sim, eles foram bem completos. Nos primeiros experimentos, cada tópico era abordado em 3 quizzes. No experimento 3, eles reduziram para só 2. Para ver se o efeito diminuiria. Isso. E a resposta foi não. Os benefícios continuaram robustos. O que, na prática, é ótimo. Significa que, mesmo com pouco tempo, 2 quizzes por tópico já geram um ganho enorme. E para garantir que isso não era uma mágica que só funcionava com alunos de ciências do 7º ano, Eles levaram o método para um ambiente completamente diferente no experimento 4, uma turma de história do ensino médio. boa. Alunos do 2º e 3º ano, um público mais velho, uma matéria de humanas e, de novo, os resultados foram os mesmos. Não me diga. Quizzes frequentes levaram a um desempenho muito superior nas provas. Isso mostra que o princípio é generalizável. Funciona em diferentes idades, para diferentes matérias. Ok, vamos organizar as ideias, porque é muita informação poderosa. Depois de mergulhar nesses experimentos todos, se a gente tivesse que resumir as grandes lições, quais seriam? É que usar testes de baixa pressão como quizzes, com feedback imediato, isso não é só uma forma de avaliar. É uma das formas mais potentes de aprender. Muito superior a só reler. Muito superior. E, como a gente viu, o motor por trás disso é o esforço de recuperação, o levantar peso mental. Não é só a repetição. Certo. A segunda grande lição, e talvez a mais libertadora na prática, é a surpreendente flexibilidade do formato. Os quizzes de múltipla escolha, que são fáceis de criar e corrigir, são tão eficazes quanto os de resposta curta. Essa, para mim, é a maior revelação. Quebra aquele mito de que o estudo mais sofrido é sempre o melhor. Sem dúvida. E o fato de que você pode usar um quiz de múltipla escolha para se preparar para uma prova dissertativa e ainda assim ter ótimos resultados, é uma virada de jogo. Por esse método é genuíno. Como o experimento com as perguntas reformuladas mostrou, os alunos estão aprendendo os conceitos de forma profunda. Não é decoreba, é compreensão. É um conjunto de evidências muito forte. Parece que temos uma receita clara para um aprendizado mais eficaz, né? É quase simples demais. Pare de apenas reler, comece a se testar. Exato. Mas a pesquisa termina com um detalhe final, uma observação quase melancólica dos pesquisadores que nos deixa com uma reflexão provocativa. Eles notaram que, mesmo depois de um ano letivo inteiro, vendo os benefícios dos quizzes nas próprias notas, os alunos não adotaram a autotestagem como estratégia de estudo para as outras matérias. Como assim? Eles não usaram o método por conta própria? Não. Para o conteúdo que não era coberto pelos quizzes, eles não aplicavam o método. Isso é fascinante e um pouco frustrante. Eles viram na pele que funcionava, que as notas melhoravam, e mesmo assim, quando deixados por conta própria, eles voltavam para os velhos hábitos de releitura. Exatamente. Eles não internalizaram o método para usar de forma autônoma. E isso nos joga direto numa questão complexa sobre metacognição, que é a nossa consciência sobre nosso próprio processo de aprendizado. A gente pode até saber qual é o melhor método, mas isso não significa que a gente vai usá-lo. Exatamente. Fica a pergunta no ar, então. Por que será que a gente se agarra tanto a métodos menos eficazes, como a releitura passiva? Talvez seja porque ela nos dá essa sensação confortável de produtividade sem o desconforto de encarar o que a gente ainda não sabe? É uma excelente reflexão. O quiz nos força a admitir nossas lacunas, a releitura nos permite ignorá-las. É isso. A questão final que o estudo nos deixa é justamente essa. O que é preciso para mudar não apenas o que sabemos sobre como aprender, mas a forma como realmente agimos para aprender. Como a gente pode superar essa inércia e escolher a dificuldade que leva ao crescimento, em vez do conforto que nos mantém estagnados.